Bem-vindos ao segundo webinar Todos Juntos Grandes Elos. A webinar faz parte do projeto de ensino Arte como Elo, que consiste em uma proposta de intercâmbio digital entre os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT, no campo das artes. Devido à pandemia que assola o mundo em 2020, pensamos que o trabalho com a arte pode ser uma forma de aproximar os que estão distantes. Buscamos, por meio da prática coletiva, trocar experiência entre as diversas linguagens artísticas capazes de aproximar os artistas docentes e estudantes como forma de promover a troca de saberes que, de alguma forma, já acontece em nossa instituição. Mas, além de tudo, promover o elo entre as pessoas que precisam de apoio para passar pelo isolamento social que tem acometido a muitos com problemas psicológicos nesse momento de dificuldade no campo da saúde. Este projeto, dividido em 3 grupos de atividades denominadas de Cada Artista em Seu Galho, Web Mostra e Todos Juntos Grandes Elos, que é o que daremos início agora. Bom, para a gente começar, nada melhor do que apresentar a arte neste momento em que vamos estar falando de arte. Vamos iniciar com um vídeo portal, material de um exercício da oficina de audiovisual Curto Minuto, do campus Cuiabá Taíde, em parceria com a Faculdade de Comunicação da Unic, com os professores da área de fotografia e audiovisual. Este trabalho integra o projeto de ensino de artes do campus na modalidade som e imagem. Ah, não, cara. Eu quero verde. Passa. Galera, eu vou tomar. Você virou inscrito? Deixa eu ver. Sim. Parece ter vindo dali. Eu acho que foram de criar inscritos. Sim, parecido da vida. Era muito bom com esse livro, cara. Sei lá. Você queria jogar o seu game. O meu? Sim. Então.
iremos assistir se chama Um Corpo e o Caos. É uma cena do espetáculo Migrantes, do grupo Fulcro Abstração, do IFMT Alta Floresta, sob a direção do professor Eduardo Machado. Me chamo Ana Rita, sou dançarina e vim aqui porque eu quero dançar para vocês. Sou dançarina, apesar de no meu país eu não ter o direito de dançar em público. E eu entendo muito bem porque eu não tenho esse direito. A linguagem do corpo, ela é perturbadora. Quando uma mulher mexe os seus ombros, quadris, há uma energia negativa que se espalha pelo ar. Uma mulher cujo corpo ondula no ritmo de uma música se transforma numa bomba que explode na cabeça dos homens. E vocês sabem como os homens são frágeis, sensíveis e delicados. A rigor, eles preferem se defrontar com qualquer tipo de explosão possível no campo de batalha do que confrontar o impulso da beleza. O impulso da beleza, o impulso da poesia, o impulso do amor, o impulso da feminilidade. Como eu disse, é muito perigoso. Ele causa uma espécie de efeito dominó. A cabeça dos homens é tomada pelo tipo de fumaça escura. Eles perdem a razão, o equilíbrio dos corpos galácticos se perdem. O mundo inteiro volta ao ponto de partida. Ou seja, ao estado de caos de um magma de forma e vaga. É isso. É isso que acontece quando uma mulher dança em público, seja no teatro ou no estúdio de televisão. Para os homens, isso não é problema. Eles podem dançar dia e noite, 24 horas por dia, acompanhado de qualquer música possível. Com eles não há nenhuma espécie de efeito dominó. Nunca, na história da humanidade, a dança de um homem atrapalhou a ordem natural das coisas. A sucessão das estações, o ritmo das florações, ou até a polinização das plantas. Mas as mulheres, com seus gestos diabólicos, com o maldito fogo que anima suas danças, isso sim já provocou vários estragos para a humanidade. Mas hoje, como eu posso sufocar se eu não dançar? Como eu não posso viver sem dançar? Nem deixar o meu país. Eu vou dançar para vocês durante 1 minuto. Obrigada.
Antes da gente dar continuidade, gostaríamos de agradecer a colaboração dos intérpretes de Libras, Helder Siqueira e Flávio Otto, da UFMT, no campus Cuiabá. Agradecemos por vocês terem aceito esse convite, né, de auxiliar nesse projeto. Agradecemos também ao Departamento de Letras por ter facilitado esse contato e a contribuição dos servidores para nós. O nosso reitor estava presente também com a gente, mas infelizmente por ter uma outra agenda e o evento acabou demorando, ele saiu para poder atender essa agenda junto com o CONIF, que ele acaba tendo que representar nós aqui do IFMT, então também pediu para mandar um abraço a todos e agradecer pelo convite. E aí a gente vai então para o principal desta apresentação de hoje. O nosso tema do segundo webinar é a importância dos efeitos visuais no cinema, que será abordado pelo Dr. Ricardo Ferreira. O Ricardo é um premiado compositor digital, trabalha na indústria cinematográfica desde 2009 e faz parte da equipe que ganhou o Oscar para os melhores efeitos visuais com o filme Interestelar, em 2015, e Ex Machina, em 2016. Ele tem trabalhado em ambas as áreas, filmes e comerciais, para empresas como Industrial Light, Magic, Design Studio, CineSight, Prime Fox, MPC, Double Negative, Trickster, Color Media, e após complementar os estudos de compositor digital em Londres. Antes de iniciar sua carreira em efeitos visuais, ele concluiu o mestrado integrado em arquitetura e trabalhou como artista 3D com programas como 3ds Max, Maya, Rec, para a realização de imagens realísticas. A arquitetura e a fotografia exigiram-lhe a habilidade e a competência para olhar para a imagem do ponto de vista técnico e estético, que é algo que ele acredita ser a chave para ser bem sucedido na indústria de efeitos visuais. Ricardo é doutor em efeitos visuais e especialista certificado pela NUC e pela Fongraph, e trabalha também como supervisor de composição. Seja bem-vindo, Ricardo. Me desculpe se eu errei alguma das palavras, né? Mas agora a gente passa a palavra para você. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Agradeço bastante este convite. É sempre um gosto enorme ter um convite do vosso lado. Agradeço também a presença do reitor William e com muito gosto que aceitei este convite com o meu amigo Célio. Portanto, tudo o que disse está perfeitamente correto. Eu já tenho 2 Oscars na minha carreira e, portanto, tenho de alguma forma tenho estado a viver em Londres. Já passei também pelo Canadá, pela Alemanha e, portanto, tenho feito um percurso na área do cinema de Hollywood. Eu gostava de começar por fazer a minha apresentação. Vou então partilhar o meu ecrã. Se houver alguma falha técnica, por favor, avisem-me. Portanto, como falei há pouco, sou compositor digital, faço supervisão, ou seja, estou à frente da qualidade do trabalho, sou professor na universidade e também encontro-me no doutoramento e, portanto, sou certificado pela empresa em Londres para ir correr o mundo, fazer demonstração do tipo de trabalho que faço. Portanto, se tiverem também alguma dúvida, têm aqui o meu link onde podem ver os meus trabalhos. E, portanto, em termos de experiência, vou-vos mostrar aqui um vídeo da empresa de Londres para a qual trabalho. E vou apresentar o ecrã 1. Ok.
portanto, como falei há pouco, tenho trabalhado em toda a parte do mundo. Estas são as grandes empresas a nível mundial. Posso dizer que, por exemplo, a Double Negative é a empresa que faz todos os filmes do James Bond, faz também filmes como o Ant-Man. A Industrial Light Magic é a empresa do Sr. George Lucas, onde se faz o Star Wars e todos os Avengers. Portanto, temos aqui também a Matrixer, que também trabalha para quase todos os filmes da Marvel. NPC, onde eu trabalhei também no Suicide Squad e no X-Men Apocalypse, e vou-vos mostrar alguns projetos com que tenho realizado, não estão aqui todos. Portanto, tenho trabalhos da Disney, do John Carter, depois o Frankenweenie do Tim Burton, também é bastante conhecido, o Duelo de Titãs, o 3D do Sylvester Stallone, o Gravity da Sandra Bullock, o Ex Machina, que ganhou o Oscar em 2016, o Interstellar, que ganhou o Oscar em 2015, X, os Gods and Kings, o Ridley Scott, dos melhores realizadores a nível mundial. Depois trabalhei no Avengers e também no Scarlet Bat, ou seja, é um projeto de animação que foi feito para a Comic Con de Rhode Island nos Estados Unidos. Depois, no Canadá, trabalhei no X-Men Apocalypse e no Suicide Squad. São dois filmes bastante grandes e conhecidos também. Trabalhei com realizadores em short films, ou seja, filmes pequenos, que são feitos para concursos. Posso dizer, por exemplo, que o Lacrimosa tem rodado o mundo e tem ganho imensos prémios. E depois também trabalhei no Thor Ragnarok da Marvel, que é bastante conhecido. De seguida, trabalhei no Current War, que é a guerra da eletricidade entre o Thomas Edison e o Tesla, que foi um filme que esteve mais ou menos recentemente no cinema, e um dos últimos projetos, o Hellboy, que é bastante conhecido, e entre outros projetos que tenho vindo a trabalhar, mas que de alguma forma ainda não tenho direito ou não me permitem mostrar. Portanto, em termos de showreel, aqui é aquele showreel, o showreel é todos os bocados de filme que nós temos vindo a trabalhar e, portanto, é preciso haver um NDA, ou seja, é preciso que as empresas permitam que a gente mostre estes bocados de filme, porque alguns são muito recentes e não nos é autorizado, de maneira que eu vou mostrar um bocadinho daquilo que tenho de 2018 para vocês perceberem que é o showreel.
Portanto, espero que tenham gostado. Eu não sei, Paulo, estão a ouvir bem e estão a ver bem também a imagem? Sim, estamos. Muito bem. Portanto, aquilo que acabaram de ver foi, digamos, o cartão de entrada para uma empresa. Vocês têm que mostrar sempre todos os bocados de trabalho e explicar o tipo de trabalho, que é aquilo que eu vou fazer aqui um bocadinho. Portanto, para vocês verem como é que funciona uma empresa, nós temos aqui a parte de testes e de pesquisa, de research, e depois tem a parte de produção. A produção é quando vocês já começam a passar, digamos, da pesquisa para a parte do 3D e começam a modelar e a utilizar as vossas fotografias como exemplo para modelo daquilo que pretendem. E depois entram na parte de pós-produção, que já é uma parte média-fim, ou seja, já começam a texturizar, e texturizar é atribuir as texturas. O que são texturas? São, imaginem que a vossa roupa é de cor amarela, e portanto vocês têm que atribuir uma textura amarela à roupa, e depois a roupa não é lisa, tem material rugoso, portanto tem que dizer ao material que tem de estrocer para ficar rugoso. Depois passam para a parte de luz, ou seja, tem que dar um cenário como se fosse real, exatamente igual à luz exterior. E depois tem que animar as personagens e seguir todos os movimentos. E portanto depois aplicam uns efeitos. Efeitos estes que podem ser, vêm a partir das filmagens do realizador, e depois aplicam um processo que se chama rotoscopia, ou seja, quando não tem uma tela verde, o que vocês têm que fazer é recortar as pessoas frame a frame e animar, e depois colocam essas pessoas noutro cenário. E tem também a parte de trabalhar a cor final, que muitas vezes o realizador diz que está muito claro, quer um cenário mais azulado ou mais amarelado, que de alguma forma vai de encontro à mensagem que ele pretende transmitir com o tipo de cor que utiliza. E portanto entra depois o departamento de composição, que é aquilo que eu faço, que é o último departamento, que é o departamento que faz, digamos, toda a magia no trabalho. E o que é isto de composição digital? Como podem ver, nós recebemos as filmagens dos realizadores, que vêm de Hollywood, e recebemos também tudo que seja o material do 3D dos artistas. E depois juntamos as duas dentro do software que nós trabalhamos, ou seja, as filmagens mais o 3D dos profissionais, e juntamos tudo numa só imagem e depois trabalhamos todas as explosões, o fumo, o vento, os edifícios a explodir, os carros a baterem uns nos outros, ou seja, tudo isso, essa magia toda é feita em composição digital. Portanto, aqui vou-vos mostrar um bocadinho do que se passou no filme do Ex Machina, o filme que ganhou o Oscar, como é que foi trabalhado, ou seja, vou-vos mostrar aqui por partes. Portanto, isto é o produto final, isto é como foi filmado, e depois tivemos que imaginar o que está por trás, porque a parte do interior do robô é transparente, e portanto, quando ela anda, tem que se ver também o que está por trás. Aqui a mesma coisa, portanto, isto é o original, tivemos que pintar e depois pôr a parte do 3D por cima e seguir o movimento do corpo. Parece extremamente fácil a falar, mas acreditem que 2 segundos de trabalho às vezes levam um mês. Isto é o original, aqui foi o pintado, e aqui teve que se imaginar o desenrolar da meia em cima da parte do 3D, foi tudo pintado. Aqui exatamente a mesma coisa, ou seja, o original, como ela foi filmada, a parte da limpeza, e depois acrescentar o 3D e trabalhar todos os interiores separadamente, de forma a parecer super real. Aqui podem ver melhor, isto é o original, aqui a parte do 3D, e depois começamos a trabalhar os interiores, a iluminação na rede, tudo que seja possível imaginar e vocês podem trabalhar.
E agora, aqui é aquilo que nós chamamos o concept art, que é, digamos, o partir da ideia para pôr em prática. Então, todos temos a parte da nossa pesquisa, depois aquilo que nós pesquisamos, ficamos com uma ideia e passamos para o papel. E, portanto, aqui tem algumas passagens e depois também algum material que começou a ser utilizado para os testes. E agora sim, temos aqui 4 profissionais com quem eu tenho bastante amizade, ou seja, aprender um software não é só estar sentado numa empresa, é também ganhar o conhecimento e estar ao lado destes grandes profissionais que foram receber os Oscars. Portanto, o Mark era o responsável pelo 3D, aqui o Paul Norris é o responsável pela parte da composição e foi meu supervisor. A Sarah Bennett era uma supervisora de composição também. E aqui o Andrew Whitehurst foi ele que foi fazer o discurso à Academia de Oscars. E ele era o VFX Supervisor, ou seja, é o responsável por ver o trabalho destas 3 pessoas. Aqui tem um bocadinho do trailer do Current War, posso-vos mostrar.
E portanto, agora vou-vos mostrar um outro projeto que lhe falei há pouco, o Lacrimosa. É um realizador austríaco e, como podem ver, já tem aqui uma série de prémios. Quando fiz esta apresentação, ele já tinha estes prémios todos. Neste momento já tem a página coberta de prémios que tem ganho à volta do mundo. E portanto, só para vos dar uma ideia, pela primeira vez foi criado um estúdio de tela verde, onde, debaixo d'água, como podem ver, a atriz tem pesos nos pés para não elevar, e tem, digamos, equipa técnica debaixo d'água com câmaras profissionais e estúdio de luz. Inclusive podem ver aqui os andaimes, os ferros para suportar o chão, e o objetivo é retirar estes atores debaixo d'água com os cabelos no ar e as bolhas e colocá-los a andar no deserto. Portanto, é algo que nunca foi feito. E aqui posso-vos mostrar só um bocadinho, que foi o que tive a autorização para mostrar, ou seja, um green screen debaixo da piscina. E aqui retirei o green screen. Aqui coloquei o fundo, ou seja, tenho aqui uma montanha, aqui por trás, e aqui pronto, o realizador na parte final, depois disso também queria concorrer a festivais de preto e branco, e portanto transformou-se o projeto também a preto e branco. E muitas das vezes os meus amigos perguntavam-me, já tens muita experiência em filme, porque não trabalhar também na indústria dos jogos? E para mim foi um desafio. Comecei a trabalhar para um amigo que era realizador, diretor de jogos em Londres, e portanto ele convidou-me para começar a trabalhar com ele nos Game Cinematics para a PlayStation, ou seja, para a Sony. Um dos projetos que fizemos foi o Dawns of Titans, e aqui podem ver, portanto, isto é Photoshop, ou seja, a montagem do fundo, que se chama Matte Painting, onde é trabalhar depois todas as cores e dar a profundidade também das montanhas para parecer estar longe, e depois a partir daí começar a trabalhar as camadas, uma a uma, do 3D, ou seja, trabalhar a iluminação, colocar os raios, depois trabalhar a profundidade, pôr aqui um bocadinho de nevoeiro, depois também trabalhar a neve. Temos 4 tipos de neve em diferentes orientações, pôr aqui e colocar também a respiração dos personagens, ou seja, é todo um trabalho minucioso que demora algum tempo e é trabalhado camada a camada. E, portanto, um segundo projeto na qual trabalhei, que é o Vermintide 2 da Warhammer, é um jogo bastante conhecido também a nível mundial. E, portanto, antes disso, e eu quero-vos mostrar também, trago-vos o presente, ou seja, aquilo que tenho feito, e quero-vos mostrar também o futuro para todos aqueles que se interessam pela vertente do filme, do VFX, da Hollywood. Vou-vos mostrar em que é que consiste este tipo de filmagens e o futuro em termos de filmagens.
E, portanto, isto é o futuro dos estúdios. Cada vez mais os atores vêm para este tipo de estúdios a filmar. Agora, quero-vos mostrar um bocadinho daquilo que é o game cinemático e como é que foi realizado, muito rapidamente. Portanto, este é o projeto, ou seja, é um green screen, tem os personagens, nós acrescentamos o céu, as montanhas, demos a profundidade, duplicamos os personagens, adicionamos, digamos, a chama e o fumo e trabalhamos tudo que seja cor e profundidade. Ou seja, este foi o produto final que nos foi pedido. Temos outro produto final aqui, ou seja, novamente trabalhamos os fundos, atribuímos os personagens e podem ver a grande diferença de como está agora o produto final. Olhado em composição digital. E aqui inclusive podem ver que utilizamos a lâmpada do próprio cenário que nós tínhamos, como podem ver aqui, para iluminar a parte exterior e depois foi tudo feito ao computador na parte exterior. Para terminar, eu gosto sempre de terminar com um vídeo motivacional, ou seja, para que as pessoas percebam que normalmente na nossa vida nós temos algumas barreiras, algo que nos diz que não somos capazes de o fazer. É evidente que toda a minha apresentação está em inglês, mas eu espero que percebam. E o que este vídeo quer dizer é que nunca desistam, nem que vos digam que vocês não conseguem, continuam a lutar. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video is for you. Keep your head down, follow the rules. Do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can. Because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City, and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies, it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can. Oh my God, you can't be an action movie filmmaker. But if you take part 4 friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. Yeah, let's talk show, but you have a webcam and you can. That's how beautiful bastard. What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Maybe I'll start a YouTube channel. That's what I'm thinking. You can't fly around New York City on a magic carpet, but if you're like skateboards and PVC pipe, great how safe you get you call, and you can. What do you think? Obviously so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone you're telling you what you can and can't do. What you can and can't say. I accidentally hit the shocker. Oh my God. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a blog or a makeup channel.
You will travel around the world with a gigantic piano playing in beautiful places with interesting people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a great idea. A story you want to share, something you need to say. Confidence is within And yourself. then the rest is history. If you do it right, it's a day job. Make friends from places you've never been. Meetups, collaboration. There's just 3 boys and 2 video cameras. And life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. To my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. Do what you can't. Muito obrigado a todos. Esta foi a minha apresentação e estou disponível para qualquer pergunta que me queiram colocar. Obrigado, Ricardo. Já acompanhei aqui no chat algumas coisas, né, que tem acontecido. E uma das falas que me chamou bem a atenção na parte da sua apresentação é que disseram que Hollywood enganou muita gente, né? Perguntando o que é real em Hollywood. Mas a gente teve outras perguntas também. Eu vou começar com a pergunta da Aline Locati. Ela pergunta para você o seguinte: qual foi a tua maior dificuldade e o que mais te agradou ao trabalhar no cinema? Ora bem, a minha maior dificuldade foi o início da minha carreira. Isto porquê? Porque nós, na escola, quando saímos da escola, aprendemos, digamos, a parte académica, que é importante, que é, digamos, as bases, e depois quando entramos no mercado de trabalho, para além das bases, temos que aprender a parte mais difícil, mais complicada, que nós temos algumas dificuldades, não é? Porque quando entramos numa empresa, existem 3 níveis. Existe o júnior, o mid-level, que é o nível médio, e o senior ou senior, que já são pessoas que têm bastante conhecimento, já estão há muitos anos a trabalhar. E, portanto, quando entramos como júnior, sentimos imensas dificuldades e, portanto, para mim foi, digamos, a parte mais difícil quando comecei a trabalhar, porque havia uma falta de conhecimento grande em termos profissional, que foi adquirida ao longo dos anos, e é difícil sempre o início quando começamos a trabalhar. É por isso que sentimos sempre aquele nervoso as primeiras vezes que começamos a trabalhar e temos sempre medo de errar e não queremos dar parte fraca. Portanto, isso é tudo natural e é sempre a parte mais difícil do tipo de trabalho. Paulo, ok. A gente às vezes esquece de ligar o áudio, mas não tem problema. Temos também aqui a pergunta do Abraão Durão Gomes, que ele fala o seguinte: quanto à realidade virtual, já trabalhou ou pensou em trabalhar em projetos assim? E o que acha a respeito dessa tecnologia? Portanto, é uma boa questão. Eu já trabalhei, inclusive, em alguns projetos da realidade virtual. O problema é que a tecnologia que está desenvolvida até agora está feita para nós estarmos alguns minutos com os óculos. Isto porque, se vocês imaginarem estarem 1h30 a ver um filme com aqueles óculos, onde tem uma tela praticamente quase em cima do olho, vocês, ao fim de meia hora, 40 minutos, começam a ficar com muitas dores de cabeça. Ou seja, a tecnologia tem que desenvolver de alguma forma para que o cérebro não canse ainda de estar tanto tempo com a tecnologia. No entanto, a realidade virtual tem coisas muito boas. O facto de nós nos podemos expressar com os óculos e estar de alguma forma a pintar e a fazer outro tipo de arte
é excelente, é um avanço na tecnologia. Estar a operar, há médicos que de alguma forma já utilizam os óculos da realidade virtual para estar a fazer algumas operações, porque conseguem ver de alguma forma mais nítido digamos, as peças que estão a utilizar cirúrgicas já têm câmara incluída e eles conseguem visualizar em vez de estar a olhar para um ecrã. Portanto, é uma tecnologia que lentamente tem vindo a melhorar e a trazer algumas coisas boas, mas que de alguma forma ainda tem muito para evoluir relativamente à parte do cinema. É evidente que muito do conteúdo é filmado em 360 e digamos que as filmagens 360, ou seja, estéreo, são muito pesadas. É preciso trabalhar primeiro, fazer uma distorção da lente e depois fazer um trabalho ainda demorado. É preciso ter alguns recursos, porque esse tipo de material é muito pesado, é preciso ter bons computadores, é preciso ter boas placas gráficas, bons discos para guardar o material. Portanto, em termos gerais, é uma tecnologia que já está a dar algum fruto de trabalho, mas que ainda tem muito para evoluir. Beleza. Eu vou pular aqui, eu acho que é a pergunta da Nicole, que ela pergunta o que mais chamou a atenção para trabalhar com cinema. Acredito que a primeira pergunta você já trouxe para a gente. Se quiser complementar, aí a gente passa para a próxima. Claro, portanto, eu venho de uma família onde o meu pai e o meu avô eram engenheiros civis, eram engenheiros da construção, e portanto era expectável que de alguma forma eu também seguisse a engenharia civil. Estudei 3 anos e não gostei. Depois vi os projetos de arquitetura, formei-me em arquitetura e já na altura comecei a fazer aquilo que nós chamamos uma maquete virtual, ou seja, transportar do papel para o 3D no computador as casas, e especializei-me em fazer, digamos, as casas de tal forma reais que não se sabia se a casa já estava no sítio feita ou não. Não só ao exterior, mas também interior. E depois, não contente com esta evolução, numa das viagens a Londres, conheci uma escola onde fui ver como é que eles trabalhavam a parte de pós-produção e de alguma forma apaixonei-me pelo tipo de trabalho, e quando fui estudar percebi que realmente é um mundo completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, porque uma coisa é trabalhar com Photoshop, que é só uma frame, digamos, outra coisa é trabalhar várias frames. Posso-vos dizer, e muitos de vocês já sabem, que 1 segundo de imagem tem 24 frames, ou seja, 1 segundo tem 24 imagens. E, portanto, como vos disse há pouco, trabalhar 2 segundos de imagem às vezes demora quase um mês, se for um trabalho muito difícil, como também pode... chamou mais a atenção, acho que é uma paixão que já vem desde pequeno, a ver os filmes do James Bond, a ver todos aqueles efeitos que apaixonam as pessoas que normalmente gostam de cinema e gostam de ver filmes, e de alguma forma aquelas explosões, aqueles fumos, trabalhar os atores, colocar os atores mais para trás, mais para a frente, trabalhar a cor. Agora quero um bocadinho mais que o ator fique um bocadinho mais escuro, agora quero um bocadinho o carro. A gente tem uma pergunta aqui, na realidade foram 2 e eu vou juntar elas porque elas estão muito próximas. É a pergunta da Luísa Soares, né, e a pergunta deixa eu ver aqui, acho que é Maria Vitória, né? A Luísa, ela diz assim: qual desses filmes que você produziu que foi mais, que você ficou mais empolgado, né? E aí tem a pergunta que veio logo em seguida, acho que é da Maria, que pergunta qual que você achou que foi mais complexo de trabalhar desses todos que você fez. Muito bem, então o que eu fiquei mais empolgado foi talvez na parte final, foi o Ex Machina. Foi um filme que
era um filme pequeno com um budget, ou seja, tinha um orçamento muito reduzido, ninguém dava muito por esse filme e de alguma forma nós fomos trabalhando muito que quis investir no filme e nós fomos acrescentando mais trabalho de 3D, mais composição digital e no fim, sem nos apercebermos, tínhamos o filme eleito para a Academia de Oscars a competir com filmes como o Star Wars, o Mad Max, o The Revenant, do Leonardo DiCaprio, ou seja, do nada começámos a competir com filmes de topo. Depois, a segunda pergunta, que era qual foi o... Peço desculpa. Qual foi o mais complexo que você trabalhou? E aí, já aproveitando, eu corrijo aqui, não foi da Maria, foi da Nayara a pergunta. Ok. Assim, o mais complexo, todos os filmes têm a sua complexidade, não há praticamente um trabalho fácil. Talvez o mais difícil para mim, talvez seja o Ex Machina, porque eu entrei numa fase muito inicial do filme, onde me atribuíram o cargo de júnior, ou seja, o cargo mais baixo, e lentamente, posso dizer de 3 em 3 meses, eu ia mostrando à empresa que era capaz de fazer níveis mais avançados, e portanto eu desempenhei todas as tarefas e os papéis possíveis dentro dos departamentos da empresa. Posso-vos dizer, por exemplo, um compositor normalmente entra por aquilo que se chama o roto artist, ou seja, rotoscoping artist, que é recortar os personagens e colocá-los noutros cenários. Isso é um trabalho muito demorado e que ninguém gosta de fazer, mas normalmente no Brasil chamam um trampo, que é um trabalho mais duro. E depois, a seguir, quem quiser trabalhar em composição tem que começar a fazer aquilo que se chama o paint cleanup, que é começar a pintar e a remover objetos, pessoas, a equipa técnica que às vezes aparece, os microfones, os reflexos nos vidros, tudo que vocês queiram imaginar que é possível pintar, é a segunda etapa. E depois sim, aí só ao fim de 4 anos, às vezes 3 anos e qualquer coisa, é que conseguem ir para a composição, para fazer todo o percurso. Por isso, provavelmente o Ex Machina foi o projeto mais custoso para mim. Beleza. A pergunta da Maria não era essa sobre mais complexo, mas ela tem uma pergunta que eu acho bem interessante, principalmente para a gente que estamos aqui no Brasil, né, trabalhando, tem muita galera que faz cinema, tem muita galera que tenta produzir, e ela pergunta assim: a área de efeitos especiais é algo aparentemente muito elitista. Alguns de nós não têm como trabalhar com produções milionárias, ainda mais no Brasil. Tem alguma dica para quem pretende seguir nesse ramo e superar essas adversidades? E por onde começar? Muito bem. É sempre aquela pergunta inicial que se costuma fazer. Ora bem, como eu vos mostrei no início, a primeira coisa que nós temos que fazer para bater à porta de uma empresa é ter um showreel. Um showreel é aquilo que vocês são capazes de fazer. E, portanto, para criar um bom showreel é preciso ter bom material para se poder mostrar, digamos, às empresas. Tenho muitos amigos no Brasil, peço desculpa, tenho amigos brasileiros a trabalhar porque é um país que de alguma forma ajuda e tem uma relação muito boa e o que eles fizeram foi, numa fase inicial, e uma vez que se queriam especializar, foi escolher a melhor escola que havia no Brasil para fazer uma formação específica, ou seja, primeiro terminar a universidade, ganhar algum conhecimento e conseguir digamos, um diploma que mais tarde se possam valer na vida, que é o mais importante, quer seja uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, e depois, a partir daí sim, especializar, e quando eu digo especializar é tirar tirar um curso específico na vertente que vocês querem.
digamos que se fôssemos efeitos, dentro dos efeitos tem os departamentos de 3D e de 2D, que é aquilo que eu faço, que é a composição. E, portanto, eu conheço várias escolas no Brasil, escolas já conceituadas, algumas com ligação à Globo e a outras estações de televisão bastante conhecidas, onde estes alunos, quando terminam a escola, têm este tipo de trabalho, ou seja, este showreel, que mostra a qualidade em termos profissionais e que automaticamente lhes dá aquele salto para as empresas que tanto é falado, a dificuldade entre escola e empresa. Reconheço que em algumas faculdades existe ainda alguma falha entre os profissionais destas áreas e a parte educacional, porque a maioria dos profissionais encontram-se nas empresas e não nas universidades, porque as universidades, algumas, ainda não estão preparadas para dar continuidade a este tipo de trabalho, mas já existem várias universidades no Brasil, já conheço também em Portugal, e eu próprio faço isso, que de alguma forma já encaminham os alunos para as escolas específicas, depois de terminarem as universidades, para fazer essa formação específica e aí sim entrar. E depois, mesmo que vocês não consigam entrar, esta é a segunda dica que vos vou dar, que é criar um perfil de LinkedIn, que é a maior rede profissional de trabalho, onde vocês vão adicionar as vossas empresas, vão adicionar também as pessoas que trabalham nessas empresas, ou seja, as equipas de recrutamento, onde vocês podem contactá-los diretamente para dizer: aqui tem o meu trabalho, vejam por favor o meu trabalho que está no YouTube e eu consigo fazer este tipo de trabalho e, portanto, arranjem-me algum trabalho para eu mostrar que sou capaz. Ou seja, são várias etapas difíceis, muito mais no Brasil, porque vocês são um país muito grande e são vários a tentar entrar nas empresas, mas no mundo há sempre lugar para toda a gente. Portanto, é uma questão de continuar a lutar e a tentar e a bater às portas e, acima de tudo, a melhorar a qualidade dos vossos trabalhos para que chegue à altura que alguém tenha um poder de decisão e vos permita entrar na empresa. Vou aproveitar a deixa dessa pergunta e, assim, eu sei que você trabalha com efeitos visuais, né, mas a pergunta talvez se adequasse até melhor a um diretor de cinema do que a alguém que trabalha com os efeitos visuais especificamente. Mas a gente tem percebido que há umas movimentações de cinema latino-americano, né, que tem ganhado alguns festivais, né, como é o caso recente do Bacurau, que é do Kleber Mendonça, que acabou ganhando algumas premiações fora, inclusive do Brasil. Qual é a sua visão, já que você trabalha diretamente com esse cinema hollywoodiano, né? E qual é a tua visão em relação a essa onda de cinema latino-americano que está aí ganhando esses prêmios? Eu acho que é, de alguma forma, uma abertura que já devia ter sido feita há muitos anos e que, de alguma forma, tem sido limitada e não tem sido dada a oportunidade a estes realizadores de mostrar o excelente trabalho. Acho que abriram um mercado e de alguma forma abriram portas a outros realizadores que já têm vindo a mostrar ao longo dos anos um excelente trabalho e que finalmente conseguem destacar-se e provavelmente irão mostrar outras visões ao mundo do tipo de trabalho que têm em mente. Aí agora eu vou trazer a pergunta do Gabriel, que ele pergunta para ti: qual é a sensação de ganhar 2 Oscars? Bem, é uma pergunta emocionante. Posso-vos dizer que normalmente estes Oscars são várias pessoas a trabalhar, ou seja, não sou eu a trabalhar nestes efeitos. Posso-vos dizer que há empresas onde tem 1000 funcionários a trabalhar. Eu sou mais um dentro da empresa. Mas a sensação de ter o nosso nome nos créditos de um filme que ganhou os Oscars é algo que não tem
não tem descrição, porque normalmente nós nunca contamos que os nossos trabalhos ganhem. Temos sempre, digamos, uma vontade que lá chegue, mas como estamos a concorrer com projetos tão grandes, sentimos que os outros, o trabalho dos no currículo é algo maravilhoso. E depois ver na televisão em direto as pessoas que estão sentadas ao nosso lado, telefonar mais tarde e celebrar com eles é algo indescritível. Ok. A nossa última pergunta vem do professor, nosso professor de Tangará da Serra, o Maicão, né, a gente chama ele carinhosamente Maicão. A gente está numa instituição educacional, né, que lida com os jovens que estão aí trabalhando o ensino médio, né, terminando seu ensino médio, e junto tá também se profissionalizando, ganhando uma formação técnica, né. E a gente percebeu, desde os nossos encontros para divulgar arte, para fazer arte juntos, para conhecer uns aos outros nesse estado que é tão grandioso, que há uma produção de cinema muito grande, né, assim, eu vou falar cinema porque a gente está falando de cinema, mas a gente está fazendo experimentos, como foi isso que a gente tentou colocar no início. E aí é importante a pergunta do Maicão, porque a gente vê uma ânsia desses nossos alunos em produzir, né, você viu que a pergunta é como começar, né, quais são os primeiros passos, e aí o Maicão pede algumas dicas para esses jovens estudantes da educação básica, né, que são estudantes de primeiro, de ensino fundamental, ensino médio, desculpa, que tem interesse de iniciar nessa área de efeitos. Normalmente, quando nós iniciamos um percurso e nós todos não nascemos ensinados, vamos lentamente sendo educados pelos nossos pais, depois na escola vamos digamos, ícones nacionais do nosso país, que deixaram cultura para que nós tenhamos a possibilidade de crescer culturalmente. E é exatamente igual para esta vertente, ou seja, nós temos que ir ao encontro daqueles que estão a fazer um trabalho e tentar nós mesmos replicar. Ou seja, neste tipo de trabalho, como é que podemos fazer isso? Portanto, existem algumas escolas a nível mundial, em termos de referência. A número 1 é a Vancouver Film School, e, portanto, é sempre bom pesquisar o tipo de trabalho e o que é que os alunos andam a fazer, o tipo de software que eles utilizam, porque, de alguma forma, existem vários softwares, mas se nós vamos ensinar aos alunos um software que não se utiliza nas empresas, indiretamente estar a perder tempo com eles, porque eles depois, quando entram nas empresas, não conseguem dar saída ao tipo de trabalho, porque estão habituados a trabalhar noutras coisas. E, portanto, isto é todo um leque de coisas que tínhamos muita conversa para fazer, mas uma outra escola de referência a nível mundial eu também estudei, e para mim é, digamos, a segunda melhor escola do mundo, chama-se Escape Studios, SCAPE Studios, é em Londres, e eles também têm página no YouTube, colocam as entrevistas e os trabalhos dos alunos, ou seja, é uma referência a nível mundial. Isto porquê? Porque depois o que eles fazem é, quando os alunos terminam os projetos, chamam estas empresas para ver a qualidade do trabalho e, na maioria das vezes, estas empresas recrutam estes alunos porque têm a garantia de que a qualidade de ensino é boa. Isto é, digamos, um trunfo ou um prémio para quem se inscreve na escola, porque já sabe que vai conseguir entrar no mercado. E, portanto, existem imensas dicas. O professor Michael pode-me adicionar e podemos conversar também um bocadinho sobre algumas dúvidas que tenha relativamente a este desenvolvimento, porque existe uma quantidade enorme de vertentes que podemos ajudar os alunos de alguma forma a crescer em termos educacionais. É evidente, com recursos limitados, porque todos sabemos que as escolas não podem comprar computadores caros, nem cada aluno não pode ter 2 ecrãs para poder trabalhar, e portanto
tem que ser tudo feito de uma forma muito limitada e gradualmente, mas estou disponível da minha parte, se me precisarem de me contactar para ajudar-vos nesta evolução do cinema e da parte dos efeitos visuais, por favor, podem me contactar. Que bom, Ricardo. Ficamos felizes com essa sua disponibilidade, né? Inclusive, a todos que estão assistindo a gente, Ricardo, ele é um colega do nosso professor, né, de Cáceres, o professor Célio, e aí ele queria falar um pouquinho com você, Ricardo. Pode entrar aí, Célio. Olá, Ricardo, tudo bem? Viva, Célio. Viva, quanto tempo, né? E eu gostaria de agradecer você imensamente pela tua atenção, né? E assim também falar para todos que estão presentes que é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci, com um currículo gigantesco, mas ao mesmo tempo é uma pessoa super simples, super acessível, é uma pessoa que nós podemos mesmo perguntar e tudo mais. Mas não é suas palavras. Sim, mas para quem não sabe, assim, assim como nós andamos aqui na rua e vamos a um restaurante juntos e comemos, isso era o Ricardo quando nós estávamos juntos lá em Portugal, nas nossas aulas, íamos comer juntos, e é uma simplicidade, e uma hora ele está, sei lá, nos Estados Unidos, Inglaterra, e isso nos dá um ar de poxa, que cara legal, que a gente consegue ver que tem um grande gabarito e que a gente aprende muito, né, com essa humildade, humanidade também, né, e um grande conhecimento, sem sombra de dúvidas, né, um estudo que não para, né, Ricardo? Você programa, todo dia surgem novos softwares, até é necessário a gente criar, né, para dar conta de fazer esse trabalho todo, né, e a gente percebe assim que são noites sem sonos, troca de horário, fuso horários diferentes, e mais a escola que além de você ser professor, você também continua ainda a estudar, né? Quando se começa a fazer uma coisa com muito gosto, nós percebemos que se torna um grande prazer, né? E não tem como parar, né? Correto. Agradeço as tuas palavras, Célio. Tudo vai da formação que levamos e a educação dos pais. É evidente que efetivamente, como tu dizes, eu levei uma formação de humildade e de, acima de tudo, reconhecer que somos todos iguais. Infelizmente o mundo não é assim, mas devia de ser. Quando temos uma dor e vamos para o hospital, estamos todos sentados no mesmo sítio e aí não há títulos, não há nada, somos todos iguais, por isso eu acho que devia de ser exatamente a mesma coisa no exterior. E, portanto, nós não perdemos nada em ajudar o próximo, pelo contrário, se a felicidade dos outros vive com a nossa ajuda e nós também vivemos com a ajuda dos outros e, portanto, eles também ficam felizes com a nossa. E acho que as coisas deviam ser dessa forma, não custa nada, às vezes queremos fazer mais um bocadinho, mas o tempo não permite, mas gostava de te agradecer as tuas palavras, Célio, e dizer também que foi bom a amizade que fizemos aqui em Portugal e os momentos menos bons ou complicados das aulas que tivemos, porque eram aulas difíceis, obrigavam pesadas também, que eram, mas como tu disseste, eu acho que até morrer vamos continuar a estudar e a aprender e a ganhar conhecimento, e a vida é feita de aprendizagem. Sim, e essa questão das aulas difíceis, especificamente para mim, que tinha uma certa dificuldade na língua, porque as aulas em Portugal não são em português, né? Era francês, era inglês, e assim, de todas as formas, e eu tenho as aulas gravadas, então assim, até hoje ainda tenho aulas para revisar, e
e grandes dificuldades. Mas, assim, foi uma fase que eu precisava passar para reconhecer também que há um horizonte, há um universo muito maior, né? Nós aqui, por exemplo, Ricardo, estou falando aqui de Cáceres, que é no Mato Grosso, no meio do Pantanal. O professor Paulo, que estava fazendo a entrevista com você, está a quase 700 a 800 quilômetros daí, de mim. O professor Maicon está a, sei lá, mais ou menos 700 quilômetros também, de lugares bem diferentes. Então, o nosso estado aqui é 20 vezes o tamanho de Portugal. É como se eu fosse em Portugal, na Alemanha, Holanda, e voltasse para casa, né? Assim, mas são momentos muito bons. A gente tem que descobrir também que não é só a nossa vizinhança, não é só aquele livro que nós temos na estante. O mundo é muito maior e cada vez que nós nos aproximamos mais a esses conhecimentos, vamos nos tornando cada vez mais sensíveis à arte, né? Sim, sem dúvida. Bom, gente, gostaria também de falar, né, que o quão é importante essa apresentação do Ricardo, porque o Arte como Elo, o nosso projeto, é isso, né? Mostrar que a arte está no cotidiano, não é feita de qualquer forma, não é tão simples. Vocês viram aí o gráfico que o Ricardo trouxe para a gente, né? Muita gente trabalhando para ter aquele resultado final, né? E é arte como elo, porque liga as pessoas. Ricardo lá você está em Lisboa, né, Ricardo? Estou no Porto. Está no Porto, em Portugal. E, assim, a gente aqui também no Mato Grosso, em lugares distintos, todos estamos conectados para tentar experienciar, aprender um pouco mais de arte. Espero que todos vocês tenham gostado. O projeto Arte Como Ela agradece pela paciência dos nossos espectadores, agradecemos ao Ricardo, agradecemos aos nossos intérpretes, né, aí agradecemos, né, a figura deles à Universidade Federal do Mato Grosso, por terem participado desse projeto, por terem contribuído nesse momento com a gente. Pedimos que todos sigam as nossas páginas, tá? A gente tem o Instagram, o nosso próprio canal do YouTube, a qual a gente tentou fazer a transmissão. Pedimos desculpa por qualquer problema que a gente teve, né, nesse processo, mas a intenção é boa. A intenção é trazer a arte, é falar de arte, é comentar sobre arte. E é isso, gente. A gente fica por aqui, acompanha o nosso evento, tá? E a gente vai pedir que quem puder, abra a sua câmera e vamos mostrar as nossas faces para o Ricardo e aplaudi-lo, né, por esse momento que ele nos proporcionou hoje. Foi ótimo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Paulo e Sérgio. Obrigado. Obrigado. E a todos os presentes, muito obrigado. Muito obrigado a todos.